Em Números 23, a jornada de Israel. Ordem, provação e fidelidade no caminho da promessa. Quando Israel ainda estava acampado no deserto do Sinai, o Senhor começou a organizar o povo para a grande jornada até a terra prometida. Ele ordenou que todos os homens capazes de lutar fossem separados, para que a nação estivesse preparada para enfrentar desafios e inimigos no caminho. As tribos foram reunidas e colocadas em ordem ao redor do tabernáculo, mostrando que toda a vida da nação deveria girar em torno da presença de Deus. A tribo de Levi foi escolhida para servir exclusivamente no tabernáculo, cuidando do transporte, dos utensílios sagrados e de tudo o que dizia respeito ao culto. Cada família levita recebeu uma responsabilidade específica, e assim, a obra do Senhor era realizada com reverência e precisão. Enquanto o povo aprendia sobre pureza e dedicação, Deus também ensinava sobre restauração, perdão e consagração. Leis foram dadas para resolver conflitos, restaurar relacionamentos e manter a santidade do acampamento. O voto de consagração especial, feito por alguns homens e mulheres, simbolizava entrega total ao Senhor. A bênção sacerdotal, pronunciada por Arão, cobria todo o povo, lembrando-os de que viviam sob o cuidado amoroso de Deus. A dedicação do altar e a consagração dos levitas marcaram um novo tempo. Cada tribo trouxe ofertas com alegria, e os levitas foram oficialmente apresentados para servir diante de toda a congregação. A Páscoa foi celebrada no tempo certo, e Deus reafirmou que sua presença guiaria Israel. A nuvem sobre o tabernáculo se movia e o povo seguia. Se a nuvem parava, eles descansavam. Assim, Israel aprendeu a caminhar no ritmo de Deus. Quando as trombetas de prata foram tocadas, sinalizando a partida, o povo deixou o Sinai para avançar no deserto. Porém, logo apareceram murmurações. Alguns reclamaram das dificuldades do caminho, outros da comida, lembrando-se do Egito. Deus enviou codornizes para alimentar o povo, mas também corrigiu a ingratidão. O peso da liderança caiu sobre Moisés, e o Senhor derramou seu espírito sobre 70 anciãos, para ajudá-lo. Até 2 homens que profetizaram fora da tenda foram confirmados por Deus, mostrando que o Espírito sopra onde quer. Depois Miriam e Arão falaram contra Moisés, mas o Senhor defendeu seu servo, lembrando que com Moisés ele falava face a face. Miriam foi disciplinada com lepra, e o acampamento esperou por sua restauração. Quando o povo chegou próximo à terra prometida, Deus ordenou que enviassem 12 espias para explorar a região. Eles voltaram trazendo frutos enormes e confirmando que a terra era boa. Mas 10 deles espalharam medo, dizendo que lá havia gigantes e cidades fortificadas. Apenas Josué e Calebe confiaram plenamente em Deus e pediram ao povo que avançasse. Mas Israel, dominado pela incredulidade, chorou e quis voltar ao Egito. Deus então declarou que aquela geração não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe veriam o cumprimento da promessa. Mesmo assim, alguns tentaram subir sem a direção do Senhor e foram derrotados. Leis sobre ofertas e restituições foram reforçadas, para que o povo não esquecesse o padrão de Deus. Logo depois, Corá e outros líderes se rebelaram contra Moisés e Arão, questionando a autoridade espiritual que Deus havia estabelecido. O Senhor respondeu de forma poderosa. A terra se abriu e engoliu os rebeldes. No dia seguinte, uma praga atingiu o acampamento por causa de novas murmurações. Mas Arão correu com incenso entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Deus então fez florescer a vara de Arão como sinal de que ele mesmo o havia escolhido. A jornada continuou, e o povo recebeu instruções sobre purificação, incluindo o uso das cinzas da novilha vermelha. Em outra etapa do caminho, faltou água, e Moisés, irritado pelo comportamento do povo, feriu a rocha em vez de falar a ela como Deus havia ordenado. A água saiu, mas Deus disse que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida porque não o honraram diante da congregação. Pouco depois, Arão morreu no Monte Hor, e Eleazar assumiu seu lugar como sacerdote. Eoavencaram. Israel enfrentou a oposição de Edom e seguiu pelo deserto. O cansaço gerou novas murmurações, e serpentes venenosas surgiram, ferindo muitos. Então o povo clamou, e Deus orientou Moisés a levantar uma serpente de bronze sobre um poste. Todos os que olhassem para ela seriam curados, um sinal da misericórdia divina. Israel também venceu reis poderosos como Sião e Og, mostrando que Deus estava à frente da batalha. Quando Israel acampou nas campinas de Moabe, Balaque, rei dos Moabitas, temeu a chegada daquele povo tão numeroso. Ele mandou chamar Balaão para amaldiçoar Israel. Mas Deus se opôs e deixou claro que Balaão não poderia amaldiçoar quem Deus havia abençoado. No caminho, até a jumenta do profeta falou para impedir que ele avançasse cegamente para a destruição. E quando Balaão finalmente abriu a boca diante de Balaque, não saiu maldição, mas sim palavras de bênção e promessas sobre Israel. Deus mostrou mais uma vez que quando ele decide guardar um povo,
nenhuma força contrária pode impedir seu plano. Assim segue a história até aqui. Organização, disciplina, rebelião, juízo, milagres e a fidelidade constante do Senhor guiando Israel através do deserto, uma jornada marcada por altos e baixos, mas sustentada pela graça e pela promessa de Deus. Se esta narração tocou o seu coração, siga o canal Bíblia Narrada. Deixe o like e continue acompanhando cada capítulo desta grande jornada pela Palavra de Deus.